Economia no contexto certo. Boa noite, Brasil, ouvintes da Jovem Pan, bem-vindos a mais um Sexto, o resumo da semana econômica no contexto certo. E foi a semana da super quarta. Os bancos centrais do Brasil e dos Estados Unidos estressaram os investidores. Os juros caíram no Brasil, mas mesmo assim a bolsa mergulhou, porque os investidores não gostaram do que ouviram. Já eu explico. Teve quinta quente, bota quente nisso. As decisões de juros no mundo inteiro deixaram os investidores confusos. Nem a trégua do Banco Central da Inglaterra, que manteve a sua taxa de juros inalterada, acalmou os investidores. E na semana, o Ibovespa B3, que estava bem até quarta-feira, quando mergulhou, fechou com 2% de queda na casa dos 116 mil pontos. Enquanto o dólar, que vinha caindo até quarta-feira e disparou, terminou a semana em alta de 1% a R$ 4,93. Vamos para os pontos que eu separei para o nosso sextório de hoje. Primeiro ponto, gráfico de pontos, o vilão da super quarta. As decisões de juros dos Estados Unidos e no Brasil na quarta-feira deram o que falar. O mergulho das bolsas americanas retumbou no mundo inteiro. Os investidores começaram as semanas felizes, confiantes. O Banco Central americano vai parar de subir juros. Mas a bigorna da realidade caiu na cabeça de todo mundo e as bolsas em Nova York tiveram o seu pior dia dos últimos 6 meses. As commodities também sentiram a pressão e caíram, enquanto o dólar disparou no mundo inteiro. A rentabilidade dos títulos de renda fixa dos Estados Unidos disparou. A rentabilidade do Tesouro Direto americano de 2 anos bateu a máxima dos últimos 17 anos. E se os títulos de renda fixa pagam mais, parte dos investidores vendem as ações e migram para esses ativos mais conservadores. E a culpa é desse gráfico de pontos. Assim que saiu o gráfico, que sai junto, da decisão de juros dos Estados Unidos, as bolsas mergulharam como fazia tempo eu não via. Esse gráfico mostra que dos 19 diretores do Banco Central dos Estados Unidos, 12 esperam mais uma alta de juros esse ano. O gráfico também mostra que dos 4 cortes que deveria ter no ano que vem, agora os diretores acham que só vai ter 2 cortes no ano que vem. E se os juros vão ficar altos por mais tempo, é um problema para as bolsas. Eles estão com medo da inflação voltar para os Estados Unidos. E para piorar a semana, no dia seguinte, na quinta quente, o Wall Street Journal soltou uma matéria na manchete de capa do jornal, dizendo que os juros podem ficar altos nos Estados Unidos para sempre, e não só por mais tempo, como a gente estava achando. A matéria explicou que, como a economia e o emprego seguem firme e forte nos Estados Unidos, pode ser que a taxa de juros neutra tenha subido na América. Taxa de juros neutra é o nível de juros que mantém a inflação e o desemprego estáveis. É a taxa de juros que vai ser mantida quando a inflação voltar para a meta de 2%. Segundo ponto, comunicado do Copom. O Brasil cortou os juros como esperado, em meio ponto percentual para 12,75. O anúncio é sempre feito às 6:30 da tarde, depois que a bolsa já está fechada. Mas no dia seguinte, a bolsa mergulhou mais do que 2%, derreteu. 3 recados no comunicado do Copom, aliados com a atenção da quinta quente, tiraram o brilho do corte de juros. Foram recados duros que esvaziaram as apostas em um corte de juros mais forte em dezembro, que o Itaú estava apostando que iam cortar 75 bips em dezembro. Primeiro, o Copom falou da piora do crescimento da economia na China e de juros mais altos nos Estados Unidos. As duas coisas podem se traduzir num dólar mais alto aqui no Brasil, o que pressiona a inflação. Segundo recado, o comunicado também disse que o PIB do Brasil está mais forte do que o esperado, que é ótimo para o país, mas também pressiona a inflação. E 3, por último, o alerta fiscal. Dessa vez o comitê colocou um parágrafo destacando a importância do fiscal estar em dia para se entregar às metas do déficit zero que se estabeleceu para 2024. Terceiro ponto, Rússia proíbe a exportação de diesel e gasolina. Do nada, saíram notícias que voltaram a pressionar o preço dos combustíveis para cima. Na quarta-feira, o petróleo bateu quase $96 o barril, mas depois recuou para $92 com um novo cenário de juros mais alto, porque isso diminui a demanda por petróleo. E o dólar mais alto, porque também encarece a compra do barril de petróleo que é negociado em dólar. Mas hoje, sexta-feira, a Rússia anunciou a proibição de exportar gasolina e diesel e voltou a pressionar o preço do petróleo para cima. Mais uma dor de cabeça para os bancos centrais, porque o petróleo para cima pressiona a
inflação global. A Rússia explicou que a medida teria sido motivada pela falta do petróleo lá na Rússia, mas foram eles que cortaram a produção até o fim do ano, lembra? Mas é claro que isso deve ter alguma coisa a ver com a guerra e, obviamente, afetou os mercados de combustíveis mundo afora, que inclusive já reajustaram os preços para cima. No Brasil, parte do diesel vendido aqui vem da Rússia. Eu li alguns analistas que acreditam que a suspensão da exportação russa não deve durar muito, mas se durar, vai pressionar o preço dos combustíveis com força em tudo que é lugar do mundo. Quarto ponto, a paralisação da máquina pública nos Estados Unidos. E um velho fantasma voltou a pairar no ar e assombrar os investidores. Os republicanos do partido do Trump estão dando um trabalho ao governo Biden, viu? E a paralisação da máquina pública nos Estados Unidos, o tal do shutdown, pode acontecer de verdade no fim desse mês. Sempre se esperava que fosse encontrada uma solução. A cada 6 meses eles têm esse problema. Sempre arrumaram uma solução, mas agora os republicanos subiram o tom. As eleições estão chegando, estão tentando prender o Trump, então dessa vez o caldo parece que engrossou. A tentativa do presidente da Câmara dos Estados Unidos, da Câmara dos Deputados dos Estados Unidos, Kevin McCarthy, de retomar a agenda, né, de gastos, fracassou na quinta-feira. Mas ninguém falou muito disso por aqui, nem em lugar nenhum, porque estava explodindo tudo nas bolsas, né? A quinta quente, a Europa, as bolsas derretendo. O que aconteceu? Os republicanos bloquearam pela terceira vez a votação sobre os gastos com a defesa, aumentando o risco de uma paralisação do governo daqui a só 10 dias. Não falta nada. Quando a votação fracassou, o McCarthy disse para os repórteres que vai seguir na mesma estratégia que tinha desde janeiro, continuar trabalhando, nunca desistir. Xiii! Lembra em janeiro, quando a nota da dívida americana foi rebaixada pela Fitch de 10 para 9? Foi por causa dos impasses recorrentes exatamente nesse tema. Como os políticos republicanos do Trump e os democratas do Biden não se entendem, os Estados Unidos sempre resolvem essa situação na última hora, quando não dá mais para eles não resolverem, não se falarem, senão tudo explode. Só que dessa vez pode ser diferente e tudo pode explodir. Segura, peão, que os próximos 10 dias as bolsas vão chacoalhar, vai chacoalhar até a Bolsa de Marte. E pra semana que vem vai ter divulgação de dados da inflação nos Estados Unidos, vai ter a ata do Copom no Brasil, o relatório trimestral da inflação nosso, e começa um feriado de uma semana na China. Eu sou Pablo, boa noite e um lindo fim de semana em família. Vai, Torinho! Vai, Torinho! Economia no contexto certo. Certo.